tem pontos muito positivos dentro do ambiente da reforma, especialmente de simplificação, especialmente relacionados à forma de apuração, automatização de vários processos que hoje são muito custosos, mas a gente vai passar por um período em que tudo isso vai ser difícil e que vai demandar muito planejamento do empreendedor. Quando a gente olha para os empreendedores, donos de pequenas e médias empresas, o cenário é que baixo conhecimento e quase nenhuma preparação. 83% dos donos de negócio que a gente consultou relatam que não tem conhecimento, né, ou tem um conhecimento muito básico sobre tudo que vai acontecer e que vai impactar seus negócios. E 72% dizem que não começaram nada com relação à preparação para encarar tudo isso. Eu vou te falar caso próprio. Eu tenho 7 empresas, eu não discuti isso em nenhuma das 7 até agora. Então assim, eu já estou errado. A gente vai ter que verificar o que vai ser mais adequado para a minha realidade, para a minha empresa. Então, eu vou ter que entender a reforma, eu vou ter que analisar o meu cenário e tomar decisão por qual regime jurídico eu vou ali utilizar para que seja mais vantajoso e competitivo para mim. Quem sai na frente, quem se prepara antes, tem o ônus e o bônus, né? Por sair na frente vai ser o primeiro talvez a cair um certo nível de problema, mas de fato é um fator diferencial competitivo. Vou estar preparado antes que meus concorrentes, vou estar preparado para atender melhor os meus clientes. Isso pode ser uma grande oportunidade, independente do segmento que eu atuo. A reforma tributária é a maior mudança no sistema de impostos do Brasil em mais de 50 anos. E como toda grande transformação, ela traz 2 opções: se preparar ou pagar caro depois. Nesse episódio, você vai descobrir como pequenos e médios empreendedores podem começar a se adaptar desde já para garantir que a mudança não pese no caixa e nem no crescimento da empresa. Eu sou o Felipe Atabe e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul que ajuda donos de negócios a fecharem a conta e não as portas. Bora pro episódio. Estou com 2 nomes incríveis e de peso aqui para a gente fazer um debate muito legal. A primeira pessoa é a doutora Jaqueline Meyer, advogada e pós-doutora, doutora e mestre em Direito Tributário pela USP, com especializações pela FGV e pelo IBET, professora em cursos de especialização de diversas instituições e fundadora da JM Advogados. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite e eu tenho certeza que o tema de hoje é um tema absolutamente relevante para todo mundo que é empreendedor, realmente. Não, eu sou um empreendedor, eu quero muito entender tudo que está rolando, porque realmente é algo complexo, mas como você mesmo falou, ele é muito prático. Então, a gente tem que saber aplicar dentro dos nossos negócios. E o segundo nome é o Vinícius Roveda, CEO e cofundador da Conta Azul, com mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia e internet. Vinícius é formado em Ciências da Computação, tem MBA em Gestão Empresarial e especializações em Harvard e INSEAD. E é integrante da Endeavor, referência nacional em negócios e empreendedorismo. Seja muito bem-vindo também, Vini, tá aqui com a gente, cara. Otávio, um prazer. É um tema mega importante para o momento, para os próximos anos e que todo empreendedor precisa estar atento. Com certeza, com certeza. Antes da gente começar, eu sempre faço o meu merchan da Applaud. A Applaud é uma ferramenta completamente incrível. Para quem não conhece ainda, é uma ferramenta que usa inteligência artificial para melhorar o nosso dia a dia, principalmente quem tem muita reunião. Ele resume reuniões, ele consegue fazer toda a parte de transcrição da reunião. E para você que quer ter um teste disso, se você entrar no @contaazul e mandar na DM a palavra reforma, você vai receber um resumo desse podcast aqui de absolutamente tudo que a gente falou, resumido pela Applaud. Primeira pergunta que eu queria trazer para vocês, para o nosso bate-papo em si, eu vou ler a pergunta a reforma tributária é um processo que começa em 2026 e muda completamente o jeito de empreender no Brasil. Mas como dono de negócio pode se preparar desde já para não sentir o impacto no caixa, nos preços e no planejamento da empresa em si? Se puder começar, doutora, vai ser ótimo ter a sua opinião. Claro. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que parar, pensar e ter em mente aqui nessa conversa é que a gente está falando da reforma tributária do consumo que foi aprovada via emenda constitucional 132 em 2023 e o início da regulamentação veio agora esse ano com a Lei Complementar 214. No entanto, ainda tem uma parte que a gente ainda está aí pendente, esperando ver o que vai acontecer. Além disso, a gente ainda vai ter leis ordinárias que vão estabelecer alíquotas, que vão estabelecer outros detalhes ali de dentro dos tributos e que vão fazer com que a gente propriamente possa, inclusive, simular os cenários com mais precisão. Hoje o que a gente tem
é uma expectativa de como isso vai ser. Mas a gente ainda não tem a certeza, porque a gente ainda não tem, por exemplo, a definição das alíquotas. E, de todo modo, a gente já consegue falar de uma preparação para os outros aspectos que independem disso. Então, fazer esse recorte primeiro é muito importante, porque a gente tem, paralelamente, correndo no Congresso, outros projetos que reformam outros aspectos que vão gerar impacto para o empreendedor. Perfeito. Como, por exemplo, a tributação de dividendos, que está lá dentro do PL 1087. E junto, a gente tem ali também a previsão da isenção do imposto de renda da pessoa física até R$5.000, redução até 7.350. Então, esse é um outro aspecto que também o empreendedor precisa ficar de olho, e já fica a dica para um outro episódio. Tem duas coisas, então tem a reforma tributária e a Isso. questão da tributação de dividendos. A gente tem 2 episódios quase para trabalhar cada um deles. Exatamente. Então aqui eu vou me concentrar muito dentro da reforma tributária do consumo, que é o que a gente tem de já mais consolidado, justamente por ter emenda, por ter a Lei Complementar 214. E nesse caso, eu acho que os primeiros aspectos que merecem muita atenção a partir de agora, mais do que nunca, o empreendedor ele vai precisar repensar em que modelo de tributação ele está. Se ele está no simples, se ele está no lucro presumido ou se ele está no lucro real e por que ele optou por cada um desses regimes. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa jurídica, ela recebe investimento no exterior? Se sim, por mais que ela tenha rendimentos muito baixos, né, inferiores ao teto do Simples Nacional, ela não pode optar pelo Simples Nacional e nem pelo lucro presumido. Ela necessariamente deve estar no lucro real. Agora, se ela tem ali a opção de escolha, se ela está num patamar inferior a R$3.600.000 de faturamento, ela pode estar ali dentro do lucro do Simples Nacional. Se ela ultrapassa o limite do Simples Nacional, aí surge para ela a opção pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Se ela for, por exemplo, uma empresa prestadora de serviço, ela não tem muitas deduções ali para poder fazer no cálculo dos tributos incidentes, ela vai optar pelo presumido. Do contrário, ela vai para o lucro real. Então, veja, o lucro real ele acaba sendo o remanescente, o que sobra se as minhas outras perguntas anteriores forem sendo não. Por quê? Porque ele é mais complexo, ele demanda uma estrutura tanto do ponto de vista contábil quanto do ponto de vista jurídico muito mais elaborada. Então, para o empreendedor que está começando o seu negócio agora, ou está estruturando o seu negócio, ou está buscando escala para o seu negócio, na maioria das vezes, o lucro real não vai ser uma opção. Provavelmente ele vai para o simples e se ele for um prestador de serviço, ele vai para o presumido. Para o presumido, se ele bater o teto do simples. Né? Então, ele fica ali. Com a reforma, a gente tem algumas questões. Primeiro, a reforma, ela não necessariamente revoga as tabelas do Simples Nacional. Por quê? Os anexos. Os anexos. Legal. Porque para eu definir que a alíquota se aplica à minha atividade, eu tenho que ir lá nos anexos e consultar os anexos. Então, por exemplo, eu tenho um anexo referente à indústria, eu tenho um anexo referente ao comércio, eu tenho aos prestadores de serviço, e aí eu tenho que buscar ali. A reforma tributária, ela busca simplificar esse cenário, e aí ela fala assim, tudo bem, vamos ter a base ampla de incidência para a gente eliminar essa discussão de se o que eu faço é serviço ou se eu vendo mercadoria. Perfeito. E tudo que está relacionado à tecnologia acaba caindo nesse embate. Mas nesse caso específico do Simples Nacional, essa discussão não necessariamente vai morrer. Porque como os anexos não vão ser revogados num primeiro momento, eu vou ter que continuar analisando se a minha atividade é fornecimento de mercadorias ou se é prestação de serviço ou se é produção de bens, para eu poder ver em que anexo eu me enquadro. Então, o Simples Nacional ele já começa com essa complexidade, mas eu não quero desanimar ninguém, porque tem pontos muito positivos dentro do ambiente da reforma, especialmente de simplificação, especialmente relacionados à forma de apuração, automatização de vários processos que hoje são muito custosos, mas a gente vai passar por um período em que tudo isso vai ser difícil e que vai demandar muito planejamento
do empreendedor, especialmente para avaliar, primeiro, que eu falei no início, se esses lucros, o que faz mais sentido, se está no lucro real, no lucro presumido ou no Simples Nacional. Em segundo lugar, ainda que ele opte pelo Simples Nacional e caiba o Simples Nacional para ele vai continuar tendo que discutir que tipo de atividade ele desempenha. Isso muitas vezes é extremamente nebuloso, principalmente quando eu falo de negócios que envolvem tecnologia. E aí, para poder se enquadrar lá nos anexos do Simples Nacional. E a gente ainda tem uma outra complexidade que é, eu vou ter que passar a verificar para quem eu vendo. Por quê? Em alguns casos, hoje, o Simples Nacional, ele admite a apropriação de créditos, em outros não. Quais casos ele admite apropriação de créditos? Não em prestação de serviço, mas no comércio de bens, especialmente quando eu estou lidando com um adquirente que está no lucro real, eu concedo crédito e eu também posso apropriar alguns tipos de crédito. Esse benefício, ele morre no contexto da reforma. Por quê? Porque o maior benefício aqui é a concessão de crédito de 9,25% a título de PIS/COFINS. PIS/COFINS é um tributo que vai ser revogado. Esse benefício vai acabar para essas vendas para o lucro real. E tem uma outra questão que é, todo mundo que estiver no Simples vai ter que 2 vezes por ano fazer uma opção, seja pela apuração do IBS e da CBS, desses novos tributos que vêm com a reforma tributária, uma apuração dentro ali daquele recolhimento unificado, que a gente já tem no Simples Nacional. Então, é uma guia só, é a DAS, dentro dela ali eu recolho todos os tributos a que eu me submeto. Imposto de renda, CSLL, PIS/COFINS. PIS/COFINS são 2 tributos. Eu costumo dizer que a gente fala de PIS/COFINS de júnior. A palavra é só. Não é ser júnior, entendeu? Exato. É PIS e COFINS. E aquele outro tributo que vai depender da atividade do empresário. Se vai ser o IPI, o ICMS ou o ISS. Bom, tá tudo isso ali dentro. Há a possibilidade de o contribuinte continuar recolhendo dentro do recolhimento unificado. O que isso gera? Qual que é a consequência disso? O adquirente não vai poder tomar créditos em relação a esses valores quando o contribuinte faz o recolhimento unificado. Ele só vai poder tomar créditos dessa aquisição se o contribuinte optar por fazer o recolhimento separado, fora do recolhimento unificado, guia separada, apuração separada, ou seja, veja a complexidade para a contabilidade. Só se isso acontecer. Então, vai ser muito necessário avaliar, nesse primeiro momento, antes da entrada em vigor dos tributos novos, qual é o tipo de regime que vai fazer mais sentido para aquela atividade, para aquela empresa especificamente. Porque, a depender da fonte de receita primordial ali daquela empresa, a depender de quem é o cliente mais comum daquela empresa, eu vou ter que optar pelo recolhimento por dentro, que a gente não é tecnicamente correto dizer isso, mas é a forma mais fácil de explicar, né? Por dentro ali do recolhimento unificado ou não, porque se não concedo crédito para o meu adquirente, o meu produto vai ficar mais caro para aquele adquirente. Então, muitas vezes eu posso ser um concorrente em desvantagem do ponto de vista comercial, se essa é a minha opção. Isso é super importante porque, pelo que eu entendo, eu tenho muito menos tecnicidade em si, mas essa escolha ela vai acontecendo no primeiro período do ano. A gente tem poucos meses para tomar essa escolha. Exatamente. Na verdade, essa escolha ela vai acontecer, ela vai ser válida por um período de 6 meses. Legal. De janeiro a junho e depois o segundo semestre de julho até dezembro. As escolhas do que eu vou aplicar de janeiro a junho, ela vai ser feita em setembro. E a escolha para o regime que eu vou utilizar de julho a dezembro vai ser feita em abril. Então, eu preciso ter toda essa informação, eu preciso ter a consolidação desse entendimento do que é melhor para a minha empresa com essa antecedência. Com essa antecedência de pelo menos 3 meses antes da aplicação do início daquele regime. Perfeito. E para você, Vini, como o dono de negócio pode se preparar desde já para essa grande reforma do ponto de vista empresarial mesmo? Você é um grande empresário aqui no Brasil, um grande empreendedor. Como é que você vê essa mudança inteira sendo aplicada?
Dá para ter uma noção da complexidade com Super. a primeira Fala, introdução aqui da Exato. doutora Jaqueline, né? Então, de fato é isso que está acontecendo e a gente fez uma pesquisa agora recente que mostra a realidade, né? A gente tem a oportunidade como Conta Azul de ter mais de 100 mil clientes em todos os estados do Brasil, mais de 10 mil empresas de contabilidade ou especialistas financeiros que são parceiros e que apoiam os nossos clientes. Então, dá para a gente ver que quando a gente olha para os empreendedores, donos de pequenas e médias empresas, o cenário é que baixo conhecimento e quase nenhuma preparação. Perfeito. 83% dos donos de negócio que a gente consultou relatam que não tem conhecimento, ou tem um conhecimento muito básico sobre tudo que vai acontecer e que vai impactar seus negócios. E 72% dizem que não começaram nada com relação à preparação para encarar tudo isso que Não, vou te aconteceu falar também. caso próprio. Eu tenho 7 empresas, eu não discuti isso em nenhuma das 7 até agora. Então, assim, eu já estou errado. E essa é a grande realidade, né, que a gente está vivendo por uma coisa que inicia já no início do ano que vem. Obviamente tem um período que, de fato, 2016 é o teste, né? Sim. E depois a coisa fica mais séria. Então, eu acho que é isso. E, por outro lado, ao mesmo tempo, os empreendedores eles relatam uma percepção negativa. Né? Todos eles, a grande maioria, 88%, fala que encaram a reforma com algo relacionado ao impacto negativo, vai mudar alguma coisa que pode prejudicar o negócio. Então, essa é a percepção momentânea, né, dos empreendedores. E quando a gente olha para o outro lado, né, acho que, de certa forma, vão existir atores daqui para frente muito importantes para os empreendedores. Né? São os especialistas, né? Então, advogados que detêm todo o conhecimento sobre o que de fato está acontecendo, que de fato estão na frente, pela função específica já digerindo tudo que vai acontecer. Perfeito. E que vai ser um ponto de apoio muito importante para os empreendedores aqui para frente. Né? O contador ele passa também a ser uma figura que não é mais aquele personagem que viveu até então, né? Que de certa forma emitia a guia do imposto, que era alguém que de fato é o darfeiro. Né? Passa também a ter um olhar, né, de ser um elo de apoio diferente, né? Mais consultivo e mais orientador dos empreendedores. Então, a gente percebe que, quando a gente olha para os especialistas em finanças e contadores, a gente vê que 49% já dos parceiros, né, de empresas contábeis já iniciou alguma preparação, algum movimento de adequação às mudanças necessárias para estar preparado para apoiar os seus clientes depois que o jogo começar. E a gente vê que também isso é uma oportunidade estratégica, né? De certa forma, tanto quem domina isso, né, no ponto de vista jurídico, no ponto de vista contábil, que largar na frente entende que como uma oportunidade, porque vai ocorrer muita demanda. Né? É muito importante daqui para frente para os empreendedores, né, além de ter os sistemas todos que vão apoiar isso, ter também o apoio de especialistas que, de fato, a certeza vai ter muita dúvida, vai ter muita decisão importante que precisa ser tomada daqui para frente. Então, é um pouco dessa visão que, como Conta Azul, a gente está sentindo o mercado, obviamente, e a realidade é essa. Né? Então, tem um grande desafio pela frente e que todos precisam estar muito preparados. Né? Perfeito. Então, acho que vários exemplos que foram dados aqui, quando a gente olha no ponto de vista operacional das empresas, essa questão do crédito, é muito importante, né? Você vai pensar, cara, se eu não estiver atento a isso, o mesmo produto de R$1.000 que eu vendo, o meu concorrente vendendo também pelos mesmos R$1.000, o meu cliente vai optar pelo meu concorrente, porque a questão de regime que ele adotou é mais vantajosa na questão de crédito para o meu cliente. Então, assim, são decisões importantes que afetam o dia a dia, né? Perfeito. Então, acho que quando a gente fala de simplificar os impostos, tem essa questão de ter a transparência, né? Então, antes eu vendia um produto de R$100 que estava lá embutido o imposto, né? Que sobrava, arredondando aqui para facilitar, 80. Agora eu vou emitir, né, a venda que eu fiz por 80, porque os 20, com o split de pagamento, não vai entrar mais na minha conta. Né? Quando eu emitir, fizer a venda, fizer o faturamento dessa venda, diferente do como era antes, que entrava os R$100 na minha conta. Você, empreendedor, vendia por 100 e entrava na conta entrava 100 na minha conta. Agora eu vendi pelos mesmos 100, só que com o split de pagamento, basicamente já vai para o governo os 20 dos impostos e só entra 80. Perfeito. Então, considerando o impacto de fluxo de caixa, por exemplo,
você vai antes estar acostumado, né, rodou a empresa a vida toda, acostumado a receber 100% do valor e ter um certo tempo, alguns dias para pagar a guia do imposto, e aquilo era usado, inclusive, como capital de giro. Claro. Né? Então, isso acaba. Então, acho que o importante é uma revisão de fluxo de caixa, de fluxo de recebimento, e aí você imagina tudo isso acontecendo com coisas em paralelo, né? Certas vendas que você fez tem um split, e você recebeu só os 80, outras vendas você está recebendo 100, né? A venda completa. Então, um período de transição que vai exigir muita atenção, né? Muita ferramenta para poder apoiar e muito apoio de especialistas também para tomar as decisões de como a empresa precisa ser organizada. Então, é isso. Acho que tem muita coisa importante para quem empreende no Brasil. Tá atento, tá já se preparando e em busca, né, de pessoas para, de fato, ajudar a organizar o negócio, porque já está aí, né? Está batendo na trave. Quem é infraestrutura também, no caso de vocês que são plataformas, é super importante no auxílio do entendimento de todo mundo que está nesse meio, né? Tanto o advogado pode beber da fonte, quanto o próprio empresário que está ali bebendo da fonte, o próprio contador. Isso é super legal. Para quem não está nos escutando, se você quer entender um pouco melhor sobre todo esse arcabouço da reforma tributária, a Conta Azul está disponibilizando um guia prático da reforma tributária que está se liberando para você. Você que está escutando, no link da descrição aqui do podcast ou no QR Code, você vai poder acessar esse guia prático que a gente, como Conta Azul, preparou para você, detalhando absolutamente tudo de maneira mais prática do que implica dentro do seu negócio em si. Jaqueline, eu queria te puxar uma pergunta, assim, o que de forma objetiva, o que muda de fato com a reforma tributária e por que os empreendedores precisam começar a agir agora, antes da lei entrar em vigor? Por que é tão urgente fazer isso antes e não necessariamente esperar virar o ano ou fazer qualquer outra coisa dentro desse sentido? Bom, a partir do ano que vem, a gente começa um período teste que vai até 2027. Se você já estiver adaptado à reforma tributária agora, se você já souber quais são os impactos para o seu negócio especificamente, você consegue usar esse período teste muito bem. Você consegue verificar nesse período teste se as escolhas que você fez aqui realmente fazem sentido para você. Se você simplesmente tocar o barco e deixar a vida acontecer, você não vai se aproveitar desse período teste, você vai entrar na reforma tributária propriamente quando ela já estiver em vigor e você já estiver sentindo os impactos financeiros propriamente dela. Eu acho que entre as ferramentas e os instrumentos que a reforma traz, os principais impactos eles estão realmente relacionados à redução de benefícios. Então, a gente tem vários modelos de negócios beneficiados, seja por uma lei estadual, seja por um incentivo municipal, que vão cair depois da reforma. Então, se você precisa de uma reestruturação para readaptar esses modelos, você tem outros modelos de negócios que não eram beneficiados e passaram a ser, e aí isso já está previsto em emenda constitucional, ou seja, já é possível precificar esse benefício propriamente. E você tem essas novidades que eu já mencionei, e eu acho que a principal delas é o split de pagamentos, que o Vinícius trouxe, e a questão relacionada, porque isso gera impacto realmente no fluxo financeiro, e a questão relacionada a crédito. Explica melhor essa parte do crédito, assim, só para quem está nos escutando. Sou um pequeno negócio, eu tenho uma padaria local e etc. O que é esse crédito? É o crédito que eu vou no banco pegar? Tenta qualificar um pouco melhor esse crédito. Vamos lá. A padaria, talvez ela não seja o melhor exemplo. Boa, então a gente escolhe outra. Por quê? Mas eu vou começar pelo exemplo da padaria. Boa. Por quê? Porque a padaria, ela, por mais que ela esteja no Simples Nacional, crédito não é relevante para ela, apropriação de crédito, tomada de crédito não é um item relevante para ela, porque ela vende para quem? Ela vende para consumidor final, que é quem vai comer o pão, né? E ela também adquire produtos que são considerados para uso e consumo, que também não geram crédito. Então, a padaria, ela continua como está, ela vai continuar fazendo recolhimento unificado. A reforma vai trazer pouco impacto para ela do ponto de vista de organização do negócio. Perfeito. Mas se você tem, por exemplo, uma empresa que revende a mercadoria dela, né, que adquire e revende, para essa aqui você já tem um impacto maior. Autopeças, por exemplo.
uma autopeças, por exemplo. Então, se você tem autopeças, ela pode vender para o consumidor final. Nesse caso, ela não tem apropriação de crédito. Mas ela pode vender também para um outro para um negócio. outro negócio. Quando ela vende para um outro negócio, para uma oficina de veículos, essa autopeça, quando ela faz essa venda, ela pode gerar créditos para a oficina e ela pode apropriar alguns créditos também. Que créditos são esses? São aqueles referentes ao tributo pago nessa operação, e aí pelo princípio da não cumulatividade, que determina que os tributos eles não devem incidir em cascata na cadeia econômica de forma a onerar excessivamente essa cadeia econômica. Então, são gerados esses créditos para reduzir o valor que eu tenho de tributo a pagar. Isso é comum em todas as cadeias produtivas. Então, por exemplo, a indústria vendeu a peça para autopeças, que vai vender para a oficina, que vai vender para o consumidor final. Quando a indústria vende para autopeças, vamos supor que a peça vale 100 e aí o tributo ali gerado, vamos calcular só o ICMS, 18%, ela vai recolher 18%. Quando a autopeça for vender para o consumidor final, para a oficina, a Autopeças vai vender essa peça por 150, ela teve uma agregação de 50, mas ela não vai recolher esses 18% vezes os 150, ela vai recolher só em cima dos 50, que é o valor agregado, porque ela vai subtrair aquilo que foi recolhido na primeira etapa da cadeia, que foram os 18. Então, ela vai recolher só a diferença, que vai ser de 9, né? Porque vai dar 270 ali, aí vai dar 9. Enfim, ela vai recolher só 9. Desculpa, 27 menos 18 vai dar 9. Aí, da terceira etapa da cadeia, quando a Autopeças vender ali para a oficina, ela vai vender essa mercadoria por 200, vamos supor. Ao invés de recolher 36, que seria os mesmos 18%, ela vai recolher, ao invés de 36 menos esses 27 aqui da etapa anterior, então ela vai gerar 9 para recolher nessa etapa. E na última etapa, quando vende para o consumidor final, vamos supor que tenha sido vendido por 300. 300 vai dar 54, mas não vai recolher 54, vai ser os 54 menos os 36 dessa etapa anterior. Então, vai recolher só essa diferença, que é de 18. Quando você somar o que foi recolhido ao longo da cadeia pelo industrial, depois pela Autopeças, depois pelo varejista que vendeu para o consumidor final, você vai obter esses mesmos 54 aqui, da ponta da cadeia. Só que esses 54, eles foram diluídos ao longo da cadeia. Essa tomada de créditos é sempre isso que eu falei. Ao invés de você pagar os 54, você vai pagar 18, porque vai ser 54 menos os 36 da etapa anterior, que foi gerado ali de tributo. Então, é essa conta desse creditamento ao longo da cadeia que muda bastante com a reforma tributária. Primeiro que a gente tem, em geral, uma expectativa, e era isso que todo mundo esperava, de uma não cumulatividade ampla, geral e restrita. Então, tudo geraria crédito. Hoje a gente tem restrição de crédito para várias coisas. Mas não foi possível aprovar dessa maneira, a gente continuou com algumas restrições, como eu mencionei. Então, em algumas hipóteses, como a da padaria, que é a venda para o consumidor final, eu não vou ter geração de crédito na cadeia. Mas, se eu tiver também a compra de itens que são de uso e consumo, eu também não tenho geração de crédito. Não teria geração de crédito. O supermercadista teria para algumas coisas. Uso e consumo é aquele material de escritório, material de limpeza que ele vai usar ali no estabelecimento dele. Mas, de resto, sim, ele gera crédito. Gera crédito, na verdade, não para o consumidor final. Ele gera crédito no sentido de que ele pode apropriar créditos das etapas anteriores. Essa modificação é uma modificação substancial, porque ela faz com que os empresários que estão no Simples Nacional e que nunca tiveram que fazer essa conta, eles simplesmente olham o enquadramento deles. Eu sou comércio, eu sou indústria, eu sou serviço, e que tipo de serviço eu sou? A passar a ter que analisar para quem ele vende, por quanto ele vende e qual regime que a partir de agora vai fazer mais sentido para ele. Se é o regime apurando esse tributo junto com os demais, lá na guia do Simples Nacional, ou se é apurando de forma apartada para ele poder gerar esse crédito para quem compra dele. Lembrando, se ele vender para o consumidor final, não faz nem sentido essa discussão. Perfeito. Mas se ele vender para um revendedor, vai fazer todo sentido. Diferença.
Então, essa análise é uma análise que precisa muito ser feita. E a gente tem um agravante que é as pequenas e médias empresas, elas não têm por hábito ter uma assessoria jurídica e contábil para questões prévias. Elas normalmente estão acostumadas a lidar com advogado e com contador para quando já deu problema. Então, veio o problema, ela recebe uma autuação da Receita Federal, ela procura um advogado e um contador. Ela não tem por hábito, não é comum essas empresas se moverem no sentido de fazerem um planejamento prévio, e é isso que se torna necessário agora. Porque, como eu disse no início, se elas ficarem somente aguardando, esperarem passar o período teste, elas já vão cair na reforma tributária em 2027, que é quando a gente já vai ter a incidência, por exemplo, da CBS, já vai ter a extinção de PIS/COFINS. O PIS/COFINS vira o CBS, então. PIS/COFINS vira CBS junto com o IPI. Boa. E o ICMS e o ISS vão virar o IBS. Perfeito. Tá? Então, o IBS ele já vai ser implementado de uma forma mais gradual. Então, vai demorar. A gente só vai ter o IBS 100% em 2033. CBS não. CBS 2028, 2027, 2028, a gente já está ali com Perfeito. CBS entre nós. E 2026, fase teste. Vini, para você, em 2026 vai ser um ano de muitas dúvidas e expectativas de empresários e empreendedores. Como o empreendedor pode encarar esse movimento de mudança sem paralisar? Porque é muito técnico, assim, a gente fica até falando, caramba, é muita informação, muito número, muita sigla. Como é que ele mantém a confiança e o foco no que realmente importa dentro do negócio dele com toda essa mudança que está acontecendo, cara? Eu acredito que a primeira coisa é estar atento a isso que acabou de ser demonstrado aqui, né? Então, existem especialistas, como a doutora Jaqueline, que tem muito conhecimento, então é uma poderosa ferramenta nesse momento. Tem muito material, conteúdo já disponível na internet. A Conta Azul está disponibilizando agora um guia completo. Então, eu acredito que essa estatística aqui, que a grande maior parte dos empreendedores não está preparado, não se movimentou e sabe que vai ter algum impacto no seu negócio, é o que mostra a realidade, mas hoje já tem muita informação disponível. Então, isso que acabou de ser falado aqui, beleza, a padaria, talvez na questão do crédito não precisa estar preocupado, mas se o sistema que ela está utilizando não estiver adequado para as questões novas relacionando à maneira com que o documento fiscal é emitido ali, se isso não estiver preparado, ela pode ter sérios problemas. Né? Então, acho que assim, a questão do crédito, né? Pô, tá muito claro, se eu tenho uma relação B2B, eu preciso estar atento a isso. Eu preciso estar listando quem são os meus clientes, né? Se eu tenho uma relação B2B, eu vendo para outras empresas, eu preciso ter uma relação de quem são os meus clientes, às vezes são clientes muito relevantes, que eu tenho que estar atento lá, o que é importante para ele. Perfeito. Né? Olha, como é que o que vai funcionar, né? Como é que essa questão toda de crédito, né? Como que para você é importante, né? Então, tá em contato já com seus clientes e entendendo na linha do tempo quanto antes conseguir já prever, mais tempo vai ter para testar, se ajustar, né? Se apropriar de fato desse novo momento que a gente vai viver. Então, eu acho que tem alguns aspectos assim. Eu acho que tem um ponto de vista de pelo que a gente já enxerga, vai ficar muito difícil agora conviver a gestão financeira, a gestão fiscal dos documentos fiscais emitidos, sem ter, de fato, sistemas para ajudar, porque vai ficar muito mais complexo fazer uma conciliação, vai ficar muito mais complexo se os sistemas não estiverem adequados às novas realidades e os documentos fiscais que são necessários numa transação de mercadoria. E vai ser muito mais importante agora ter ao lado alguém que, de maneira proativa, de maneira talvez antecipada, consiga mapear todo esse cenário. Né? Então, para quem eu vendo, para onde eu vendo também, porque essa questão de onde meu cliente está localizado influencia bastante. Né? Então, assim, pensa que eu vou ter uma estratégia de precificação, onde eu vou ter agora um olhar sobre quanto que vale, qual o preço de venda do meu produto, vai ficar explícito como quem viaja para outros países tem lá, está bem, né, muito claro qual que é o imposto que eu estou pagando naquela compra e qual que é o preço de fato ali de venda. Então essa realidade acaba, né, acontecendo aqui no Brasil também, só que dependendo se o meu cliente é outra empresa e aonde que esse meu cliente está localizado, vai criar uma complexidade de precificação grande. Se de repente a natureza da minha empresa é vender para diferentes estados, diferentes tipos de empresas, eu preciso ter uma organização, porque
no dia a dia, se não tiver sistema para controlar isso, é bem provável que eu vou, né, principalmente no início, até se adaptar, ter muita dificuldade de ter problemas que vão afetar a margem de uma venda. Perfeito. Vão ter problemas que depois eu não vou conseguir conciliar. Eu vou ter vendas que teve split, venda que não teve, venda que... Então, como é que eu vou fazer isso manualmente, né? Com planilha? Como é que eu vou fazer isso com a conta bancária só, né? Então, acho que, de certa forma, é importante se preparar, né? Tem conteúdo disponível, tem profissionais já muito bem preparados para discutir, debater, né, toda essa realidade do meu negócio, e tem ferramentas que podem e já são muito importantes. A gente sabe que a gestão financeira ela é o segredo do sucesso. Então, eu falo, meu exemplo sempre é bem simples, assim, a barraquinha de cachorro-quente no Ibirapuera, que tem gestão financeira, vai ganhar da barraquinha de cachorro-quente que não tem. Então, não importa o tamanho, não importa o que o seu negócio faça, a gestão financeira hoje, dado a competitividade, é muito importante. E que era, talvez, assim, uma coisa que era fundamental, agora é obrigatória, né? Então, acho que quando a gente tem a reforma tributária e vê a dinâmica, a própria complexidade de conciliação aumentou muito. E conciliação, basicamente, é checar tudo que eu vendi, se eu realmente recebi. Agora, com essa forma nova de separar o imposto do preço do produto, traz umas complexidades. Vai ter o período de transição, onde vai ter coisas misturadas. Então, o único lugar que eu vou ver, de fato, porque o governo vai ter, a Receita vai ter basicamente tudo que ela vai apurar. Você vai conseguir acompanhar em tempo real o imposto que você tem a pagar. Então, mas isso vai ser fornecido através de ferramentas, através de comunicações técnicas via APIs, e os sistemas vão ter acesso. Então, a única maneira de ter certeza que o que o governo recebeu de documentos sobre as transações de compra e venda estão corretas é se eu olhar o meu sistema de gestão financeira e garantir que tudo que eu vendi está lá e garantir tudo que eu comprei está lá, porque senão talvez eu possa estar deixando de fazer uma obrigação ou deixando crédito na mesa. Então, acho que a questão de sistema hoje fica muito mais importante. Então, acho que essa é um pouco da nossa leitura e talvez o trabalho que a gente está tentando fazer de chamar a atenção para esse ponto. É uma coisa que, de fato, vai afetar Antes dava para fazer no papel de pão, agora não tem como. Não tem como. Acho que vai ficar muito complexo, independente do tamanho da empresa, Sim. do tamanho do negócio, tá atento. É o primeiro alerta aqui. Vamos chamar a atenção porque os dados da pesquisa são desesperadores, né? Tem muito empreendedor que vai ser afetado e não tem a mínima ideia do quanto seu negócio vai ser impactado. Perfeito. Isso que o Vini trouxe sobre a necessidade de sistema, isso para mim é absolutamente imprescindível. Por quê? Porque com o split de pagamentos, o que acontece? O exemplo que ele deu foi perfeito. Antes, eu vendia uma mercadoria por 100, mas 20 correspondia ao tributo que eu tinha que pagar. No entanto, o 100 entrava na minha conta. Você usava de capital de giro? Eu usava como capital de giro e depois, normalmente, no dia 20 do mês subsequente, eu ia recolher esses 20. Ou seja, eu tinha ali um período de uso desse dinheiro bastante relevante. E uma organização completamente diferente da que eu vou ter agora. Porque agora, somente vai entrar na minha conta 80, os 20 já vão ser repartidos e já vão direto para o governo. E tem mais uma questão, que é, como que eu sei se esses 20, se o recolhimento desses 20 está certo ou não, se eu não tenho um sistema de controle? Porque esse sistema de split, ele pode falhar, ele está suscetível a erro. E eu só vou ter como contestá-lo se eu tiver controle. Ainda mais nos créditos da cadeia. Pensa que vai ter um momento de misto. Pois é. Que eu vou ter vendas com split e vendas que não vão ter split. Por que existe esse misto? Em 2026 ainda vão acontecer o período de teste, você vai poder fazer de uma forma e de outra. Na verdade é o seguinte, a gente tem essa transição gradual, né? Tá. Então, eu vou continuar com PIS/COFINS em 2026. Tá bem. Aí em 2027, PIS/COFINS, tanto a contribuição para o PIS quanto a COFINS vão ser extintas. Tá bem. Isso em 2027. O IPI vai ser zerado. Perfeito. Vai vir o imposto seletivo, que é um tributo novo. Que eu ia até te perguntar sobre o imposto seletivo, você contar um pouco mais pra gente o que é. O imposto seletivo é aquele imposto que vai ser
cobrado todas as vezes que eu tiver alguma coisa que seja prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Tá. Então, quando você pensa em prejudicialidade à saúde ou ao meio ambiente, você vai me falar cigarros, bebidas alcoólicas, mas não só isso, temos outros itens ali dentro, como os fantasy games, como minérios, como de mineração, né, fruto de mineração. Fantasy games são as bets. Vamos as bets. Assim. Legal. Temos carros, veículos, embarcações. Então, a gente tem outros itens ali dentro também, além dos produtos fumígenos, que são cigarros, cigarrilhas, enfim, charutos, etc. E outros itens como as bebidas alcoólicas, né? Então, eu vou ter esse tributo, ele vai começar a ser cobrado em 2027. Legal. Mas o IBS, ele começa a ser cobrado em 2027 gradativamente. Então, eu vou ficar pagando um pedaço de IBS e outro pedaço de ICMS ou ISS. E aí, eu vou aumentando o meu IBS e reduzindo ISS e ICMS até que ICMS e ISS fiquem zerados em 2033 e eu fique pagando 100% de IBS. Por isso que eu vou ter esse regime misto. Então, imagina, me corrija se estiver errado, 2026 e 2027 vai ter a convivência desses dois modelos. Né? O novo e o antigo, ele vai estar nesse período onde a chance de, se eu estou convivendo com esses dois modelos, de ter retrabalho, de ter nota rejeitada, de ter se perder na conciliação de tudo isso, aumenta muito. Né? Eu acho que a gente, se isso confirma se o meu pensamento estiver correto. Né? Então, é um momento que, obviamente, quem sai na frente ganha vantagem, vai poder testar e vai terminar o ano de 2026, talvez já com o modelo validado e adequado para o seu negócio, o que é uma grande vantagem. Né? Inclusive, pensa só, um negócio simples, se eu vendo e estou acostumado a vender por 100 já com imposto, e depois o meu concorrente vende por 100 também, e ele erra na precificação e começa a cobrar por 120, vai ter talvez muita falha de precificação, muita coisa que pode ser uma oportunidade para quem está preparado, né? E para ganhar, inclusive, clientes que, por questões de crédito, o meu fornecedor, o meu concorrente não se atentou. Então, acho que quem sair na frente pode ganhar espaço, ganhar mercado, ganhar vendas que antes não estava ganhando. Mas, por outro lado, esse período de 2026 vai ser um período de transição e convivência com dois modelos. Na verdade, a convivência vai até 2033, porque como o ICMS... Pior ainda do que eu estava falando. Eles só acabam em 2030, no final de 2032, eu vou conviver com os dois modelos e aí eu vou reduzindo, na verdade, a utilização do modelo antigo, aumentando o novo. Perfeito. Então, eu vou vivendo essas curvas que vão se cruzar dessa forma. Quando um acabar, o outro vai aumentar. Por isso que você falou que o sistema é essencial, porque ele ajuda nessa previsibilidade de alguma forma. Sim, imagina, até 2033. Provavelmente não para todos os tipos de negócio, mas imagina, vão ter empresas que vão estar convivendo com modelos até por ter muitos anexos ali que não estão claros ainda o que vai acontecer, né? Sim. Então, a questão do split, para mim, ela é o que mais exemplifica a necessidade de um sistema, como eu falei. O split é o repasse automático de impostos. Exatamente. E isso entra em vigor 100% em 2027. Sim. Em diante. Sim. Como é que vai ser esse split em 2026? Que impacto isso é em 2026 ainda? Ou não existe o split em 2026? Em 2026 a gente não vai ter o split. A gente vai ter só nós vamos começar a utilizar os novos sistemas relacionados à nota fiscal, relacionados às declarações. Então, por exemplo, o Comitê Gestor do Simples Nacional, ele emitiu uma nova norma sobre as obrigações acessórias relacionadas ao Simples Nacional, ou seja, as declarações, nota fiscal. Já vem ali um movimento de preparação para esse início da fase teste em 2026. Então, eu vou ter adaptação desses documentos eletrônicos, mas ainda não vou ter o split. O sistema do split vem sendo elaborado pela Receita Federal desde o início do ano e vem sendo testado. No ano que vem, o que é divulgado hoje é que eles vão escolher algumas empresas, e aí, obviamente, por amostragem, para que essas empresas se candidate como testes, né? Voluntárias para fazerem testes ali no sistema, para ver se o sistema realmente funciona. Por quê? Porque o intuito é que seja um sistema totalmente automático, que faça conciliação de crédito e débito, que faça
que verifique o valor que você tem a recolher. Lembra na continha que eu mencionei? Aqui deu 54, mas não vou recolher 54, vou recolher tanto porque eu vou deduzir 54 a etapa menos os anterior. 36, que já deve estar anterior. Exatamente, vou recolher só 18. Essa conta, o objetivo é que o split payment faça totalmente de forma automática. Então, que ele junte ali todos os dados referentes a notas fiscais que você emitiu e notas fiscais que foram emitidas contra você. E aí, ali no momento do pagamento, haja essa conciliação. Uma dúvida até que o Vini comentou. Em 2027, a gente substituiu o PIS e o COFINS pelo CBS. Existe alguma dica tua que o empreendedor precisa fazer para recálculo de preço? Ao invés de ele cobrar tanto que ele estava cobrando antes, cobrar de uma maneira diferente, tem alguma dica prática para ele fazer na precificação do negócio dele? Tem. Principalmente se ele for um pequeno e médio empresário que vende especificamente para as empresas do lucro real. Se ele é um prestador de serviço, isso aplica também? Não. Para o prestador de serviço, não, porque o prestador de serviço hoje ele não é um tomador de crédito, ele não gera crédito. Perfeito, então é só para o tomador de crédito. Perfeito. Então, se eu sou um revendedor para uma empresa do lucro real. Perfeito. Eu tinha um benefício que eu mencionei no início da nossa conversa, que era uma tomada de crédito de 9,25%, além do percentual relativo a PIS/COFINS que foi recolhido ali na guia unificada do Simples Nacional. Esse benefício aqui vai cair. Isso aqui vai impactar enormemente preço, especialmente nessas vendas para aquele cliente que é optante pelo lucro real. Então, a precificação ela vai ter que andar junto com todas essas opções sobre o que a gente vem conversando aqui, e ela também tem que ficar de olho a essa modificação do cenário de benefícios. Porque, por exemplo, esse é um benefício que vai deixar de existir. Isso vai impactar em preço. Né? O preço, no final das contas, para o adquirente, esse produto vai ter um custo maior. E também em relação aos outros benefícios que eventualmente, a título de CMS, que eventualmente a empresa tinha e que ela vai deixar de ter nesse movimento da reforma tributária e que vai gerar também impacto em preço. Então, vai para além de CBS e PIS/COFINS. Em relação a CBS e PIS/COFINS, esse é o principal. Também tem uma outra questão que é PIS/COFINS é um tributo que ao longo dos anos se tornou um tributo extremamente personalizado. Quando você entra na legislação, é uma loucura, porque para você saber em qual alíquota você se enquadra, você tem que conhecer muito profundamente a legislação e as modificações que foram feitas ao longo do tempo. É um tributo disfuncional, sem sombra de dúvidas, e que é muito importante quando você analisa a receita gerada por essas contribuições. É uma receita que vai direto para a União, tem uma série de vantagens para a União, não para o contribuinte, porque é extremamente complicado. É um tributo complicado. E o que acontece é que o objetivo é acabar com esse tributo complicado, instituir um tributo mais simples, mas deixando para trás também vários setores que tinham um tratamento beneficiado. Então, esses setores beneficiados, eles vão sofrer bastante nessa transição. Então, tem já uma clareza de quais são os setores que podem ser? Quais são os setores que têm vários benefícios e alíquotas diferenciadas? São todos aqueles relacionados a questões, por exemplo, profissionais liberais, tem alguns benefícios nesse sentido. Você tem empresas que tomam muitos créditos, que são produtoras, então a indústria tem bastante benefícios. E aí tem, por exemplo, setores específicos, setor manufatureiro de um item específico. Então, são muitos benefícios. É bem difícil você pegar empresas que estão ali na regra geral, de tanta exceção que tem a regra. Você comentou de leis de incentivo estaduais e municipais mudando. Por exemplo, no e-commerce. Tem muito lugar que tem lei de incentivo a e-commerce, de estímulo. Isso muda também? Muda. O objetivo da reforma tributária era estabelecer uma tributação equânime. Era por quê? Porque a gente tem vários benefícios previstos em emenda constitucional, o que é um grande avanço. Na reforma tributária agora, para você ser um setor beneficiado, você tem que estar previsto numa emenda constitucional, que é uma norma que é muito difícil de aprovar. Então, você já gera ali uma dificuldade para a criação de novos benefícios. Mas tem vários ali, tem os regimes
favorecidos, tem os regimes incentivados, tem, enfim, diferenciados, você tem uma série de regimes que estão ali postos. Para setores em que alguns realmente faz muito sentido, como saúde e educação, dado que a gente não consegue prover como país saúde e educação para todos. Então, você precisa realmente de políticas de benefício nesse sentido. Mas, o que acontece? Além desses benefícios que estão previstos lá na emenda e outros que venham por emenda constitucional, quaisquer outros estão proibidos na tributação do consumo, que abarca hoje esses tributos que a gente falou aqui antes, ICMS, ISS, IPI e PiscoFins, principalmente. Perfeito. Então, todos os benefícios desses tributos vão cair, que existem hoje. O ponto é, esses benefícios, os que são mais críticos são os de ICMS. Esses benefícios eles não vão cair de uma hora para outra. Eles vão sendo reduzidos ao longo dos anos e para alguns tipos de benefícios haverá a possibilidade de mantê-los por 50 anos. Caramba! Então, a gente ultrapassa esse limite de 2033 para que esses benefícios possam ser reduzidos gradualmente e as empresas não sintam tanto essa transição. A maioria cai em 2033, tá? Na verdade, o seguinte, os benefícios caem, eles são substituídos por uma concessão de valores dos estados para os empresários que detêm esses benefícios. Perfeito. Tá. Vini, muito técnico absolutamente tudo que a gente está fazendo e falando aqui hoje, e gera muita dúvida, gera muita incerteza do empreendedor. Como é que ele pode se manter atualizado e bem informado para lidar com todas essas mudanças de maneira clara e sem assumir risco para dentro do negócio dele? O ser humano ele não foi desenhado, o design do ser humano não foi desenhado para mudança, né? Então, assim, eu acho que antes de ir ao ponto da pergunta, a gente vai viver um período que vai mudar bastante. O jeito como as empresas funcionam, né? Tudo aqui esse papo de hoje aqui traz muito insumo para complexidade. Não é complexidade, porque o fato de mudar se torna complexo, porque eu sempre fiz de um jeito, agora é outro. Uhum. Né? Então, esses momentos são momentos mais críticos, né? E poucas vezes acontece na história de um país. E a gente vai viver uma das maiores mudanças da história, né? Recente do Brasil em termos de reforma tributária. Acho que outras ocorreram, mas eu não tenho laço de talvez uma tão digital, onde o governo começa a fazer um papel, né, mais de processar coisas que inclusive antes eram processadas dentro dos sistemas contábeis de contadores. Então, simplifica uma série de coisas, mas é uma mudança. É uma mudança que, de fato, vai gerar muita dúvida. Aumenta a complexidade de gestão durante esse período. Então, acho que assim, tem várias razões que a gente está vendo aqui que é importante a gente buscar, pelo menos entender o que está acontecendo. Então, acho que tem um passo zero, assim, a gente tem hoje, como eu falei, internet, canais aqui da Conta Azul, todas as cidades que eu acabo tendo contato têm suas associações locais falando sobre o tema, tem empresas de contabilidade, advogados, né, fazendo material, divulgando. Então, assim, não é por falta de material, já tem bastante coisa, né? O que eu acho que, obviamente, como que eu consumo material e como que eu conecto isso com a minha realidade, né? Então, tem uma coisa prática aqui que não vai, talvez aqui, ser o caminho, talvez, para todo empreendedor ler tutoriais e ler manuais e assistir vídeo no YouTube e depois já estar preparado para rodar o seu negócio, né? Então, acho que, de fato, a primeira coisa que eu recomendo aqui é já iniciar com antecedência o diálogo com alguém que está dominando isso. Né? Que a gente tem... Seja um contador, eu queria ter uma doutora Jaqueline ao meu lado aqui para me ajudar aqui, que eu preciso fazer, né? Então, assim, acho que um bom contador, né? Entender um contador que já está pensando essa realidade, né? Acho que é a realidade do contador do futuro que a Conta Azul tanto trabalha, né? Não é aquele contador que a gente conviveu até aqui, é um contador que ele está muito além no ponto de vista de viver a realidade do teu negócio, entender o que está acontecendo lá e ser o teu parceiro estratégico, né, de tomada de decisão ligados, inclusive, à gestão financeira. Então, acho que assim, será que o meu contador está antenado? Será que o meu contador já está trazendo isso? Se não está, é um sinal.
Eu acho que, será que eu tenho ao lado um advogado que está me trazendo já de maneira antecipada aqui, o que vai acontecer, o que impacta meu negócio? Alguém que já entenda e está, de fato, interessado na estratégia do meu negócio? Será que eu estou recebendo já esses insumos, esses alertas? Então, se eu não tenho esses sinais, é um sinal de fumaça. Eu acho que já é um momento em que a gente está falando de 2026, as coisas estão iniciando, um período de transição. 2026 vai até 2033, mas é um cenário de mudança. E eu sempre, por conceito, falo que quem sai na frente, quem se prepara antes, tem o ônus e o bônus. Por sair na frente vai ser o primeiro, talvez, a cair um certo nível de problema, mas, de fato, é um fator diferencial competitivo. Eu vou estar preparado antes que os meus concorrentes, vou estar preparado para atender melhor os meus clientes, e isso pode ser uma grande oportunidade, independente do segmento que eu atuo. Muito legal. Só para recapitular, para todo mundo entender, então 2026 é um ano teste, a gente tem a substituição e a entrada do CBS e do IBS de um modo simulado em si. 2027, o CBS começa a ser cobrado, substituindo o PIS e COFINS, que saem de cena, entra a questão do imposto seletivo e o repasse automático dos impostos, e o IPI começa a ser zerado. De 29 até 32, o IBS aumenta gradualmente, e o ICMS e o ISS diminuem por consequência. E 2033, o IBS assume 100% e é o fim do ICMS e do ISS 100%. Jaqueline, e depois de 2033? O que definitivo a partir de 2033? Que muda, assim? Consolidou, acabou toda a parte da reforma ou existem novas previsões? Não, o que eu acho? Eu acho que esse período de transição até 2033, de fato, vai ser o pior período. Porque é nesse momento que a gente vai ter que verificar o que vai ser mais adequado para a minha realidade, para a minha empresa. Então, eu vou ter que entender a reforma, eu vou ter que analisar o meu cenário e tomar decisão por qual regime jurídico eu vou ali utilizar para que seja mais vantajoso e competitivo para mim. Nesse período, eu, além de tudo, vou verificar as inconsistências da reforma e, eventualmente, se é o caso, de discutir algum ponto juridicamente. Ou seja, se existe algum ponto ali da reforma que me desfavorece e que, eventualmente, possa ser inconstitucional. Então, eu vou precisar discutir, enfim, e rever esse ponto. A partir de 2033, o que eu acho é que a gente entra num período de maior estabilidade. A gente passou por esse período teste, a gente fez todas essas contas do que faz mais sentido, do que faz menos sentido, e a gente também conseguiu discutir, ainda que as discussões não sejam concluídas dentro desse período, porque a gente sabe que no judiciário brasileiro as questões demoram muito para serem julgadas. Então, um exemplo é o julgamento a respeito de software, de tributação de software, que foi concluído em 2019, se não me engano, os processos eram de 2001, 2002. Então, a gente tem essa demora, mas é um período a partir de quando eu passo a ter mais estabilidade. Perfeito. Eu vou conseguir atuar com mais tranquilidade. E eu vou ter realmente mais subsídio para fazer as minhas escolhas com mais clareza. Eu acho até que as questões de competitividade, elas também vão estar mais assentadas. Super legal. Bate-bola final. Perguntas e respostas um pouco mais rápidas, porque já foi muito esclarecedor como um todo. Vini, o maior erro que um empreendedor pode cometer agora? É não ter ao lado alguém para apoiar e orientar, não garantir que está usando o sistema e o seu sistema, o ERP, está preparado. Não tem muita mudança, imagina, CNPJ... São 7 anos de mudança. São 7 mudanças, mas tem coisas básicas. Imagina, o CNPJ vai ser alfanumérico agora. Então, assim, bug do milênio, né? Foi muito mais simples do que isso. Todos os sistemas vão ter que estar preparados para um jeito novo de funcionar, um jeito novo de emitir nota fiscal, cupom fiscal. Caramba. A questão da conciliação bancária, com split de pagamento. Tem venda que vai ter o líquido só ali, né? Então eu preciso ter o sistema que, cara, meu preço é esse e o imposto está ali, que organize isso para mim. Então concilie tudo isso depois. Então eu acho que assim, crédito, a gente falou aqui importância, eu posso perder venda para o meu concorrente.
Então, acho que assim, garantir que tem ao lado alguém com conhecimento para digerir tudo isso, entender a realidade do meu negócio e organizar os próximos passos, ter sistema para, de fato, eu suportar esse período mais complexo e não sobrecarregar operacionalmente meu negócio, o meu time. E, de fato, eu acho que assim, agora olhar como um olhar de oportunidade também. Toda mudança, ela traz trabalho, né, traz um pouco de incerteza, mas tem muita oportunidade nos próximos anos, principalmente para quem sair da frente. Perfeito. Para você, doutora, um conselho direto para todo dono de negócio que ainda não entendeu a gravidade dessa mudança. Procure ajuda. Procure ajuda porque realmente é muita informação. Por mais que a gente tenha disponível na internet muita coisa muito boa, a gente também tem uma dificuldade muito grande de entender quais são as consequências da reforma. Perfeito. Então, busque informação, busque contadores e advogados que possam atuar, principalmente nesses próximos anos, como um parceiro da sua empresa. Eu acho que isso é essencial. E um parceiro real, para que eu possa ligar e tirar uma dúvida específica a respeito de uma nota fiscal que eu estou emitindo naquele momento. Perfeito. E a última pergunta para vocês dois, quem vocês gostariam de ver aqui no Fecha Conta junto comigo num próximo episódio? Se tivesse algum nome, alguma pessoa legal que inspira vocês para indicar que essa pessoa esteja aqui num próximo episódio junto com a gente? Para os dois. Falando do tema, a gente tem o desafio talvez para trazer aqui no Fecha Conta, mas já esteve na Conta Azul Com algumas vezes, que é o Bernardo Api, que é considerado o pai da reforma tributária. Já esteve 2 vezes, em 2 edições da Conta Azul Com, talvez um podcast agora mais prático, focado aqui para a realidade dos empreendedores. Você previu o futuro, ele vai estar com a gente aí. Ó. Então, fica a dica. Eu diria que para um próximo episódio, eu já sugeri o tema no início da conversa, tributação de dividendos. Eu acho que essa é uma grande mudança. Super. E Bernardo Api seria perfeito para falar sobre esse tema também, porque ele está dentro da Secretaria da Reforma Tributária e por onde passa também todas as questões relacionadas à reforma da renda em que a tributação de dividendos se enquadra. Super incrível. Turma, foi maravilhoso, acho que foi super esclarecedor, tanto da parte técnica quanto da parte de gestão. Acho que cadenciou muito bem os 2 temas. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado também. Eu adorei. Muito obrigada pelo convite e conte sempre comigo. Boa. Obrigado pelo convite, foi um grande prazer. Boa. Ei, peraí, você tá indo embora já? Os convidados de hoje já indicaram nomes incríveis que logo vão estar aqui no podcast. Mas agora eu quero ouvir a sua história e ter você aqui comigo nessa mesa nos próximos episódios do Fecha Conta. Se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia com quem já passou por isso, essa é a sua chance de participar do podcast Fecha a Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram. Envie uma mensagem com um vídeo curto de até 60 segundos, se apresentando e apresentando a sua empresa. E claro, explica para nós por que você quer sentar nessa mesa e fechar a conta com a gente. E para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora o Fecha Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e assim sempre chegar um novo episódio, você receberá um aviso no seu celular. E claro, aproveite e nos avalie 5 estrelas aqui no Spotify. Para continuar por dentro tanto dos meus conteúdos quanto os da Conta Azul, siga a gente no Instagram, @ContaAzul e @FelipeAtab. Até a próxima!